todos aí, que bom estar com vocês mais uma vez. Alpha Graphics, eu tenho um carinho muito especial por toda a rede, por todos os colaboradores. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, o primeiro membro da Alpha Graphics foi o Rodrigo, e aí eu sabia realmente que ia ser sensacional conhecer cada um de vocês, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, eu peço aí licença para poder chegar aí onde você estiver, poder, dentro desse tempo aí, né, pela honra do nome Alpha Graphics, levar, né, um pouquinho da boa informação, do conhecimento e, por que não, novas ideias e, principalmente, uma atitude privilegiada em alta, mesmo no mundo em baixa. Essa que é a questão. Meus amigos, eu quero começar com uma história interessante. O mundo é movido pelas histórias. Nesse momento, nós estamos fazendo história, participando de uma história que, logo, logo, quando a gente olhar para trás, vamos ver o furacão que nós passamos e vamos falar, puxa vida, fizemos parte de uma história. E nessa história, conta-se que, num acordo universal, a peste fez um acordo com o universo, lei do equilíbrio. Se você tiver antenado com esses assuntos, você vai imaginar, de repente, alguma parte desse romance. E a peste chega no universo e fala, olha, eu quero autorização para que eu possa matar 100 mil pessoas num canto do mundo. O universo questiona a peste explicando que isso é importante para a consciência, para a lei da perpetuação da espécie, e ele autoriza a peste. A peste vai nesse canto do mundo, volta, e 2 milhões de pessoas morrem. O universo cobra a peste e fala, mas peste, nosso acordo universal foi que você ia num canto do mundo para matar 100 mil pessoas. Por que 2 milhões de pessoas morreram? Aí a peste devolve e fala assim, olha, eu fui lá, realmente matei 100 mil pessoas, os outros 1 milhão e 900 mil não morreram da peste, morreram de medo. Então, olha que reflexão que você pode começar com tudo isso. A capacidade de você atuar em alta no mundo em baixa está, primeiramente, em saber que, independentemente do que ocorrer, a forma que você, né, se comportará diante de tudo isso vai contar mais do que, na realidade, o que você vai desempenhar como papel. Essa é a questão. Como você vai passar tudo isso? Como você vai passar tudo isso? Ou seja, diante de tamanha medo que nós estamos vivendo hoje, né? Uma filosofia até de caos em cada lar que nós temos aqui, você começa a perceber o seguinte, que o pânico chega primeiro, né, do que qualquer condição. E aí que vem a questão. Estar em alta em um mundo em baixa significa, antes de tudo, né, você ser o farol para a sua empresa, você ser o farol para a sua família, você ser um farol para as pessoas que podem, de repente, encontrar você no meio dessa neblina, no meio dessa escuridão, e você nortear os caminhos que essas pessoas poderão tomar. Então, ter essa consciência de estar em alta em um mundo em baixa é uma responsabilidade da liderança, é uma responsabilidade sua como pai, como mãe, como membro de uma família, como arrimo de uma família, como quem realmente é norteador de uma série de comportamentos. Então, não sejamos, né, multiplicadores do caos. Vamos levar a boa nova, a serenidade, a calma. E, diante dessa condição, fazer com que a sua estima, o seu pensamento, as suas ações permitam com que outras pessoas sejam privilegiadas pela sua atitude. Estar em alta em um mundo em baixa. Estar em alta em um mundo em baixa é uma verdadeira bênção para a pessoa que está em alta. Porque vamos imaginar, 2 variáveis de mundo. Um mundo em alta e um mundo em baixa. Vamos imaginar que, quando nós não tínhamos nenhum problema que nós estamos tendo hoje, né, você estava num mundo em alta, um mundo de crescimento, um mundo de oportunidades, um mundo onde as privações não existiam como estão tendo hoje. E interessante que mesmo no mundo em alta, nós também tínhamos 2 tipos de pessoas, as pessoas em baixa e as pessoas em alta. Então essa é a parte interessante. No mundo sem crise, há pessoas em crise e há pessoas que não estão em crise. E um mundo em crise, há pessoas que estão em crise e pessoas também que não estão em crise. Então, você estar em alta significa, primeiramente, que você não está em crise, mesmo que o mundo esteja em crise. E aí que vem a questão do seu pensamento.
Sim, o pensamento. Eu falo que a sua mente é norteada, né, pelas informações que você recebe. Essas informações geram os seus pensamentos, que alimentarão a sua atitude, e isso daí vai fazer o seu destino. E quando se fala de pensamento, né, algo bem claro é isso: a sua atitude é o reflexo do seu pensamento. Né? Então, seja a sua atitude positiva ou negativa, ela é o reflexo daquilo que você alimenta. Atitudes geralmente geram emoções e podem nos brindar com mais fino e puro vinho, como também com mais azedo vinagre. Podem nos brindar com a luz ou com a escuridão, com a miséria ou com a abundância, com a alegria ou com a tristeza. Né? Você que define a emoção que você vai desempenhar a partir do momento que você pode escolher o pensamento que você vai ter. Olha que coisa fantástica. Então eu vou pedir uma coisa aqui para vocês, né? Tudo que chega ao nosso pensamento, invariavelmente, só tem efeito se tiver o poder da dúvida. Lembrando Renan Descartes, ele falava, penso, logo existo. Porém, para você existir de verdade, o pensamento ele tem que causar em você um certo desconforto. Essa é a relação. Nós não somos um tubo que o que entra pela frente sai na fidelidade de emoção e atitude do outro lado, na outra extremidade. Não. Eu vou pedir aqui para você, primeiro, duvidar de tudo que eu vou falar. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que existe o funil da dúvida, você presta atenção. Então, duvide do que eu vou falar. Porque a partir do momento que você começa a duvidar do que eu vou falar, você começa a prestar atenção. E quando você começa a prestar atenção, você começa a entender melhor toda a relação dos pensamentos que te chegam. Consequentemente, você pode fazer uma atitude diferenciada na função do seu dia a dia, na melhoria até das outras pessoas, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Se o mundo exterior, ele cria a circunstância que molda o nosso mundo interior, é importante você prestar atenção nas condições externas, nas informações que estão te chegando, na forma justamente que está sendo moldado o seu pensamento. Sejam informações agradáveis ou desagradáveis, né? Vamos imaginar que esses fatores não contribuem para a sua realidade. E por quê? Porque a partir do momento que você está à mercê simplesmente das informações que te chegam, você é um reativo. Você reage de acordo com as informações. E quando você tem serenidade, quando você consegue nortear os seus pensamentos, colocar a visão do que realmente importa, trazer a sua atitude para o seu dia de uma forma consciente, você muda totalmente a sua vida. Existe uma pequena diferença entre as pessoas e essa pequena diferença é a grande diferença. E a grande diferença é se sua atitude é positiva ou se sua atitude é negativa. Você quer ver como que a gente trabalha em relação aos pensamentos? Né? Você vai ver como um pensamento ele norteia totalmente a sua disponibilidade, a sua visão, a sua disposição. Quer ver? Imagina que você vai fazer um passeio. Você nutre a importância de fazer um passeio. Então, imagina que você vai passear na sexta-feira. Nós que somos de São Paulo, tem um lugar muito bacana que a gente vai, é praia, né? Fica perto de São Paulo. Então, você trabalha a semana toda imaginando que o final de semana você vai ser abençoado com uma praia. Você não vai de carro, você prefere pegar um ônibus, um fretado aí que vai levar você para você poder não ter dor de cabeça de ter que dirigir, aquele cansaço do trânsito. Você combina com o amor da sua vida na segunda-feira, olha, sexta-feira à noite a gente vai descer para a praia e vai ser sábado, domingo, maravilhoso, segunda-feira é feriado, vai ser ótimo a praia. E aí começa aquela alegria, nutrir aquele pensamento, você vai adiantar o seu serviço, você vai ver as coisas melhores, porque você está prevendo que vai ter uma boa experiência no final de semana, e já segunda-feira já promete, a previsão do tempo já promete, a semana inteira de sol, você fala, puxa vida, tá tudo bem, nossa, não tem como piorar, tá ótimo, né? Aí o amor da sua vida fala, olha, eu vou conseguir sair na quinta-feira do trabalho, então sexta-feira eu não vou trabalhar, e você tem a liberdade de falar, nossa, maravilha, eu não vou trabalhar até sexta, eu vou trabalhar até quinta, você já aumentou um dia da experiência da sua praia, quinta-feira à tarde, você, o amor da sua vida, entra no ônibus que vai levar você para a praia, e ali tem uma pessoa do lado do banco que olha para você e fala, geralmente quando faz sol em São Paulo,
chove no final de semana no litoral. É a primeira informação negativa que você recebeu. Ali você já começa assim, ó, pô, mas não vai chover, né? O amor da sua vida está ali do lado, não, fica tranquilo, não vai chover, nós vamos ficar tranquilos. Né? Aí outra pessoa que está do lado recebe a informação do outro, como um telefone sem fio, e fala, mas chove sempre quando faz sol a semana toda em São Paulo. Você começa a descer a serra, começam as primeiras nuvens, cai o nevoeiro e começa a chover. O seu pensamento fala, poxa, não vai continuar assim, porque é só uma garoa, né? Vai chover à noite, e aí segunda-feira de manhã amanhece com chuva, segunda-feira meio-dia chuva, segunda-feira à tarde chuva, previsão do tempo chuva, no sábado temporal, no domingo tempestade, as barreiras de estradas caem, no caso, né, as encostas deslizam na estrada. Você fica ilhado naquela praia. Aquela praia que era o seu sonho já começa a ser o seu pesadelo. O amor da sua vida naquele momento começa a gerar um certo caos porque não consegue voltar à rotina. Ali naquele momento os seus recursos começam a ficar escassos porque você foi com uma programação financeira de 3 dias e você já está indo para o 4º dia. O caos começa a fazer parte da sua visão. E aí o que acontece com seus pensamentos? Todo aquele cenário maravilhoso que seria de diversão vem com uma certa preocupação. Naquele momento, você tem 2 opções. Ou você começa do zero e começa a criar o seu novo planejamento, o seu novo plano de ação, ou você vai ficar olhando para o passado, falando, puxa vida, eu não devia ter vindo para a praia. Ou às vezes você fica falando, olha, o futuro vai melhorar, semana que vem abre o sol. E se não abrir o sol? Essa é uma visão bem interessante. Para você poder atuar em alta, você tem que ter primeiramente consciência do momento, consciência do presente. Um estudo interessante de uma filosofia behaviorista traz que 65% do nosso tempo ele é voltado dentro daquilo que a gente já viveu. 65% do nosso tempo ele é voltado dentro daquilo que já passou. 25% praticamente do tempo ele está voltado naquilo que você ainda irá viver, ou seja, o seu futuro. E o que nos sobra, no caso, é 10%, né, da realidade da visão de tempo presente. É interessante esse cálculo. Né? Por quê? Quando você começa a trazer a visão do passado, você começa a ver que não dá para você conseguir dimensionar o tamanho do crescimento pessoal que você vai ter, o tamanho da sua empresa, o tamanho das oportunidades que você vai aproveitar, se você estiver agora olhando para o retrovisor. Se a média sua de crescimento no ano passado era 8%, 7,5%, uma boa visão aí 15%, infelizmente vai ter que ser passada a régua, vai ter que entrar no modo de sobrevivência e aquilo que você fez não serve mais como base métrica para você avaliar o que você vai fazer daqui para frente. Ou seja, primeira coisa, vamos parar de olhar para o passado. Segundo, quando você fica focando muito no que vai ser lá no futuro, parte da sua ansiedade vê que você não vai ter recursos suficientes para poder chegar onde você deseja chegar. Você começa a perceber que existe uma estagnação da economia, que provavelmente os negócios que estão para acontecer não vão acontecer. Naquele momento, por antecipação, você começa a sofrer o que lá na frente você iria sofrer ou não. A parte mais interessante de todo esse cálculo, meus amigos, é que dificilmente a gente coloca a nossa consciência no momento. Dificilmente a gente usa o momento como uma alavancagem para melhorar as nossas relações, melhorar o nosso mercado, melhorar o nosso futuro. Essa é a parte mais importante a ser vista. Porque se você gasta 65% do seu tempo olhando o que já aconteceu, você não tem poder sobre o que já aconteceu. Se você não tem domínio sobre aquilo que já aconteceu, 65% da sua atenção está fadada a uma nostalgia, algo que te permite emoções, porém somente lembranças, algo que você não muda. Quando você coloca no futuro 25% das coisas que vão ainda acontecer, você também tira da sua condição de autoridade o domínio desse tempo. E quando você coloca somente 10% da atenção, que é o fato que a gente coloca no momento, você vê que você está perdendo produtividade, você vê que você está perdendo oportunidades. E por quê? Porque você não está 100% concentrado nas coisas que você tem que fazer. Faz um cálculo fácil aí, ó. Se nós estamos falando que 10% apenas do nosso tempo está voltado naquilo que nós estamos fazendo conscientemente, 10% agora no presente,
Se você colocar uma jornada de trabalho aí de 8 horas, vamos supor, então, se você tem 8 horas para dormir, 8 horas você está em casa e 8 horas você também vai estar em casa se estiver em home office. Mas vamos colocar, se você colocar 8 horas da sua vida como uma dedicação de um projeto, com esse modelo mental de 65% vendo aquilo que já passou, 25% vendo aquilo que vai acontecer e somente 10% naquilo que realmente importa, eu estou falando que você está apenas de 8 horas, 8 vezes 6, nós temos aqui 480 minutos, né? Você tem 10%, você está 48 minutos apenas consciente naquilo que você está fazendo. Exatamente. Ou seja, de 8 horas, você está apenas 48 minutos, vamos imaginar, de visão. Ou seja, quando você cria essa relação de começar a entender que diante de um dia todo, a fração de tempo que você tem na mão para resolver as coisas que realmente são importantes não está sendo utilizado como deveria, você começa a notar a importância de se empoderar diante da sua atitude. Da sua atitude. Eu vou repetir aquilo que eu falei. Olha, existe uma pequena diferença entre as pessoas e essa pequena diferença pode ser a grande diferença. E a grande diferença é se sua atitude é positiva ou se sua atitude é negativa. Então, fortalecer essa convicção que existe essa oportunidade do presente. O presente, obedecendo uma lei celestial, ele chama-se presente porque é o que você tem de melhor. Sim, o passado já foi, o futuro não aconteceu. E a qualidade desse seu presente é o que vai gerar um futuro mais excelente. Então não tem como, nesse momento, você olhar somente com um plano cartesiano da razão o que nós estamos vivendo. Existe um momento agora de nós termos essa tricotomia do mental, do físico e do espiritual. De trazer por inteiro, concentradamente nesse tempo presente que nós temos, uma função de poder falar o que eu tenho feito para ser melhor. O que eu tenho feito nesse momento, porque eu já era bom, mas o que eu posso fazer ainda para ser melhor do que eu era. Essa é a diferença. E nessa diferença, você tem a consciência da sua autorresponsabilidade. Não é o pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele muda. O pensamento positivo, a pessoa que pensa positivo, ela também pode pensar negativo. O que eu quero dizer aqui é sentir positivo. É diferente. Quando você sente positivo, você tem muito mais condição de autoridade do que você pensa positivo. O pensar ele é um ato voluntário, né, por sua vez, que você decide o que você vai pensar, se você tem consciência, mas ele é influenciado pelas informações que chegam. Nessa condição, né, o fato do pensamento ser muito volátil, você só tem uma certeza se você estiver no caminho certo. E esse caminho certo é o sentir, o sentimento. O sentimento você sabe se você está feliz, se você não está feliz. Você sabe se você está motivado, se você não está motivado. Ou seja, a sua vibração é o que define a sua ação. Quando você começa a colocar essa visão, né, nós começamos a trazer uma relação que de bons pensamentos e atos vão produzir bons resultados. Não há como você ter um mau resultado se os bons pensamentos, se a sua boa frequência, se a sua boa ação estiver em sintonia. Então, nesse momento, se a gente imaginar que o nosso corpo, a nossa consciência, na maior parte das vezes, ela acaba sendo um escravo das emoções que a gente tem, né? Você começa a entender a importância de você agora começar a nivelar essas emoções. Existe uma pequena diferença entre as pessoas, e essa pequena diferença pode ser a grande diferença. E a grande diferença é se sua atitude é positiva ou se sua atitude é negativa. Eu queria, né, compartilhar nesse momento com vocês aqui na minha tela, para poder fazer uma coisa bem bacana, né? Primeiro, quando a gente fala de emoções, né, nós estamos aqui num momento bem interessante, porque se você parar para pensar, nós nunca tivemos uma ascendência de informações onde a gente está tão próximo da morte como agora. Né? É bacana isso daí. Deixa eu fazer uma coisa bem legal aqui. O World Leader, né, você tem aí na tela, eu estou compartilhando com vocês, né,
Me dá um feedback só, alguém aí, no caso, por áudio, se está chegando nessa tela. Estou compartilhando aqui. Tudo por certo, gentileza, professor. tá? Legal. Você tem a tela aí, você tem já o endereço, né? worldometers.info, né? Nós temos aqui algumas coisas interessantíssimas para a gente poder avaliar. Eu vou fazer uma analogia rápida aqui com vocês, para a gente poder ter uma visão. Eu falo que eu fico meio assustado com esses dados aqui. Quando eu tenho uma certa condição de raciocínio, eu entro nessas telas aqui. Então, deixa eu mostrar uma coisa bacana. Você vai ver aqui a população mundial atualmente. Esse site é um site de estatística e, em tempo real, ele mostra o que nós temos no mundo. Então, se você pegar, por exemplo, nós temos agora no planeta, e subindo aqui no caso, graças a Deus, nunca diminuindo, a população total do planeta. Nós estamos na casa aí de mais de 7 bilhões, 775 milhões de pessoas, quase chegando a 776 milhões. Nascidos esse ano, você tem aí mais de 37 milhões de pessoas e subindo. Nascidos hoje, você está aumentando aí também 157 mil pessoas. Que morreram esse ano, você vê que na balança comercial da vida aqui, a gente está no crédito muito bom. Porque se você tem, por exemplo, que esse ano nasceu 37 milhões de pessoas aproximadamente, morreram 15 milhões. Quando você olha esse quadro da morte aqui, a quantidade de mortes dia, parece que impressiona mais do que aqueles que nasceram hoje, né? Porque você tem aí 66 mil pessoas morrendo e isso também subindo. O que é mais interessante nesse momento, eu vou até fazer uma coisa legal aqui, deixa eu só colocar em português, e daí vai ficar fácil também para os colegas acompanhar. Aí. Deixa um do lado em inglês, o outro lado em português. Prontinho. Legal. Então, o que acontece? Você tem esses gráficos. Nós temos aqui alguns valores que é bacana a gente poder entender, que somente hoje no mundo nós temos uma casa de mais de 6 bilhões injetados com saúde no mundo, mais de 4 bilhões injetados com ensino. Você tem o Exército, por exemplo, aqui, as Forças Armadas do mundo, né? Ainda bem gastamos mais dinheiro com saúde do que com armamento bélico, né? Mas uma coisa que a gente começa a chamar a atenção veio na nossa linha aqui. Esse ano aqui, nós temos 706 mil publicações de livros até o momento. Até o momento, nós tivemos 706 mil livros publicados. O que é mais interessante é que você começa a olhar aqui embaixo, e isso é cedo aqui, nós estamos antes das 10 horas da manhã, você tem mais de 275 mil televisores vendidos hoje. Para 706 mil livros publicados no ano, você tem 275 mil televisores vendidos hoje. 2.660.000 celulares vendidos. Então, uma coisa interessante aqui. Se o que molda praticamente o intelecto humano é a leitura, vamos começar a imaginar que a boa ou a má informação, ela viaja muito mais rápido do que aquilo que está simplesmente impresso ou publicado num livro. Ele já começa a entender o tamanho que uma pandemia gera em termos de pânico numa população, sendo que, fora aqueles que já existem, existe uma questão muito grande em relação a essa informação. Quando você fala da informação, quando a gente fala de que tem 275 mil televisores vendidos hoje no mundo, você vê uma coisa bem bacana que aqui, são mais de 4 bilhões e meio de pessoas utilizando a internet. Quando você vê esses e-mails, é uma coisa maravilhosa. Você vê as pesquisas do Google, é ótimo ainda. Mas o que eu quero chegar aqui, meus amigos, está aqui. Quando a gente fala de pessoas desnutridas no mundo, nós temos 842 milhões de pessoas. Pessoas com um peso a mais, dobra a quantidade de pessoas desnutridas. E pessoas obesas, acaba sendo praticamente o mesmo número de pessoas desnutridas. Ou seja, de desnutrição nós temos 1/3 praticamente das pessoas que estão com sobrepeso ou com obesidade mórbida. Interessante que todo esse número, 12 mil pessoas estão morrendo de fome hoje. Nos Estados Unidos, somente hoje, foram gastados 237 milhões com algum medicamento que é induzido para alguma doença com obesidade. E mais de 78 milhões com algum programa de perda de peso.
Quando a gente começa a ver esses números, algo que vem aqui, que traz agora essa realidade nossa. Aqui nesse quadro você tem 60%, né, das pessoas que, querendo ou não, morreram esse ano no Brasil. Então, quando a gente começa a trazer, deixa eu pegar aqui do lado, que dá para fazer por dia aqui essa. Pelo coronavírus, hoje nós temos, né, alguns dados, depois eu entro aqui para a gente poder ter mais fidelidade. Vamos comigo aqui. Esse ano, 3.428.000 pessoas morreram por alguma doença contagiosa. Ou seja, alguma doença. Aqui no quadro em inglês você vê que por alguma febre, alguma gripe, 128.000 pessoas morreram esse ano. Aborto, você tem 11 milhões de pessoas. Mortes de mães durante o parto esse ano, 81 milhões. Você tem pessoas infectadas com AIDS no mundo, 41 milhões. Mortes causadas por AIDS esse ano, ou seja, até hoje, 444 mil. Mortes por câncer, 2.169.000. Mortes causadas pela malária, 259 mil. Por cigarro, 1.320.000. Causados pelo álcool, 660 mil. E suicídios, 283. Quando a gente começa a trazer esses dados, eu quero compartilhar bem sério aqui, é o que a gente tem. Até o momento, nós temos 1.287 casos do coronavírus, 70 mil mortes. O que significa isso que a gente tem de visão na realidade de todo essa histeria que a gente está vivendo? E é um vírus que chega de uma forma nova. Nós temos aqui, numa régua de 1 a 100, se a gente colocar uma métrica, nós não estamos no número 2 da régua. E, infelizmente, veio uma problemática. E por que tudo isso ocorre? Por uma questão bem simples. O amor. O amor. Quando eu falo do amor, eu quero dizer que tudo isso que a gente está sofrendo é porque o grau de excelência humana em permitir com que a gente considere a vida da outra pessoa é o que nos faz excelentes. Se fosse usar uma linha lógica da gente conseguir imaginar que existe um vírus que ele ataca uma parcela da população, dessa parcela da população existe uma taxa de óbito de X%, e no mundo inteiro tem 7 bilhões de pessoas, vai ter uma pequena fatia que vai aparecer, e, infelizmente, a matemática era simples, o negócio não faria hospital, não faria nada. Mas o que nós temos? A necessidade de cuidar das outras pessoas. A necessidade de cuidar das outras pessoas é o que nos faz humanos. A necessidade de fazer com que outra pessoa se sinta importante, bem, cuidar dos nossos entes queridos, o reconhecimento é o que nos acompanha. Então, o que é importante a gente trazer nesse momento? A serenidade diante desse momento. De saber que a gente não vai virar as costas para ninguém, de saber que a gente pode ter uma perda econômica irreparável, mas que a gente está preocupado em fazer com que outras pessoas mantenham-se vivas. Essa é a excelência humana. Então, se existe realmente esse sinal de tempos difíceis, então por que você não ser um responsável por tornar, pelo menos, as pessoas ou a sua perspectiva um pouquinho mais fácil? Os negócios não vão parar, mas mudaram as formas de nós fazermos negócios. Então, se mudou a forma da gente fazer negócio, se mudou tudo isso daí, o que eu quero trazer aqui são 10 visões interessantes para a gente poder, no caso, compartilhar. E dentro de compartilhar essas visões, favorecer um pouquinho melhor. Eu vou fechar esse quadro da morte horrível aqui, que fica mais agradável, tá bom? Junto comigo aqui. 10 coisas que nós vamos falar aqui para poder desempenhar pelo menos um papel melhor dentro das nossas organizações, para você manter-se em alta, mesmo nesse mundo embaixo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é simples. Lembra que no começo da minha retórica aqui, eu comecei a falar que a sua atitude é mais importante do que o seu pensamento? Sim, o seu pensamento ele é volátil, mas a sua ação é o que define essa frequência positiva de estar em alta. Você viu o quadro da morte, você viu o quantidade de informações, você viu o tamanho do mundo que nós temos em termos de informação, e a informação nova veio que realmente não dá para você sair de casa, não dá para você viver como você vivia. Isso causa, inevitavelmente, uma certa pane no seu sistema de falar, poxa vida, como eu vou manter em alta sendo que tem gente morrendo? Poxa, como eu vou me manter em alta se tem tanta gente desempregada? Nossa, como eu vou manter em alta se a economia não estiver bem? Mas
Imagine se você estiver em baixa, como vai ficar pior. Então vamos comigo aqui? Primeiro, comece agradecendo pelas coisas que você tem. Primeira coisa. Quer nortear o pensamento, quer nortear a possibilidade de você criar uma experiência extraordinária, né, no seu ambiente, comece a ver as coisas que você tem. Se de repente não deu para você comprar as coisas que você gostaria de comprar, comece a olhar com outros olhos as coisas que você tem. Comece a ver os amigos que você tem. Comece a ver a pessoa que você se tornou. A partir do momento que você começa a ter um motivo para a gratidão, você muda o seu foco. É isso que eu quero dizer aqui, foco. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você está vendo cavalos onde você está aí? Onde você está aí? Você está vendo algum cavalo? Cavalos, isso. Cavalos, mas preste atenção. Eu tenho certeza que, de repente, não vai ter um cavalo relinchando, correndo, galopando aí na sua frente. A não sei que você esteja numa fazenda aí, mas é difícil você ver algum cavalo bicho, né, passando aí perto de você nesse momento ou no seu ambiente. Mas se você começar a focar em cavalos, eu tenho certeza, se você alimentar cavalos nesse momento e durante o seu dia, mesmo que você não esteja no campo, mesmo que você não esteja no estábulo, mesmo que você não esteja num jockey, você vai começar a ver cavalos. Sim, na tela aí de algum smartphone, na televisão. Você vai conseguir ver algum cavalo em alguma revista. Você vai ver algum cavalo em algum pingente. Você vai ver algum cavalo em algum chaveiro de um carro. Você vai ver algum cavalo estampado na camisa de alguém. A grande questão é que você vai ver cavalo que você não viria esses cavalos. Você não veria esses cavalos, né, se você não tivesse condicionado a enxergar cavalos. Aquilo que você está condicionado a enxergar é o que o seu cérebro reage. Então, nesse momento, né, que a gente tem, de repente, medo ou uma insegurança, né, para aumentar o seu nível de confiança, né, olhe as suas coisas como gratidão. A gratidão é o que faz, naquele momento, o seu sentimento vibrar numa atitude que gera para você empoderamento. Então você começa a agradecer das oportunidades, agradecer por tudo que você vê, né? E a partir do momento que você começa a criar esse sentido de uma pessoa grata, né, a sua frequência muda já diretamente. Você vai começar a enxergar coisas que antes você não estava enxergando. E por quê? Porque se você é não grata, em vez de você ter serotonina, em vez de você ter endorfina, em vez de você criar substâncias químicas que levam ao seu empoderamento, à sua emoção, você cria cortisol. E o cortisol é a química que leva você ao desânimo. O cortisol é o que leva a sua ira. O cortisol é o que faz com que você se revolte. Então, por exemplo, se você está vendo algum pronunciamento na TV de algum partido político e você se revolta com isso, nesse momento você não tem serotonina, você não tem a adrenalina, você não tem, né, as substâncias químicas no seu cérebro para você ter uma atitude positiva. Consequentemente, né, você também não vai ter um sentimento positivo. Então, se trata de agradecer. Tudo está no seu devido lugar. As coisas estão melhorando. As coisas estão no seu devido lugar. E as coisas como estão no seu devido lugar, no seu lugar, o que você pode fazer? Comece a agradecer. Começando a agradecer, as coisas melhoram. É simples, tudo que eu vou passar aqui é gratuito, você não precisa comprar, você não precisa aprender, porque já está dentro de você, então tudo começa com esse sentido de gratidão. Comece a agradecer por tudo. Agradeça pelo sol, pela água, agradeça por sua cama, agradeça por sua casa, agradeça pelos seus alimentos, agradeça pelos amigos que você tem, agradeça por esse momento de nós estarmos conectados, podendo ter informação, coisa que uma multidão toda desejaria, né, e não tem, coisas que uma multidão toda nem imagina que tem, coisas que uma multidão toda até poderiam, mas não decidiram estar aqui. Então, olha só que momento de gratidão. Segundo, vão comigo. Se o primeiro é ser grato, o segundo, comece algo pequeno. Ou seja, o sentido de conquista das coisas que você tem está na capacidade de você ter acabativa. Quando você consegue acabar as coisas que você começa, te traz um sentimento que você é capaz. Agora, a gente briga nesse momento com um negócio chamado vaidade. Tem muita gente que não começa algo pequeno porque acha que tem capacidade de criar algo grandioso.
E no medo, de repente, de fracassar, pessoas não terminam o que começam porque simplesmente temem não serem bem-sucedidas. Quando eu falo de começar algo pequeno, nesse momento, é algo que te dá autoconfiança para você buscar coisas maiores. Então, se de repente você gostaria de entrar numa academia, gastar, né, lá as suas 500 calorias num exercício, conseguir dar 6.000 passos por dia, você vai ver que vai ser mais fácil ficar no sofá porque 6.000 passos não dá para dar dentro de casa. Você vai perceber que nesse momento ninguém está treinando numa academia. Então comece algo pequeno. Comece a combinar aí que você acorda de manhã, você consegue dar 100 passos dentro da sua casa, do seu apartamento. Né? Vamos começar coisas pequenas. Né? Você vai começar a arrumar aquele quarto seu, por exemplo, que você sempre vê que está bagunçado e você não tem paciência ou não tem tempo, ou sempre tem alguma coisa mais urgente para você poder fazer. Quando você começa a fazer coisas pequenas, você começa a ter um sentido de conseguir terminar as coisas que você inicia. Arrumar sua cama, isso já é uma coisa maravilhosa. Sim, adotar um hábito que você tem poder, isso é maravilhoso. Né? Ler. E eu não estou falando, de repente, você pegar aquele livro de 1000 páginas, né? Ou a série completa do Senhor dos Anéis, né? Ou o Cavalo de Troia, volume 1 ao 15. Não. Ah, todas as obras de Stephen King eu vou ler agora, né? Eu já estou com o Kindle aqui, eu já estou com uns livros aqui. Não, peraí. Pega um livro pequeno, uma matéria, uma revista, algo que você consegue terminar. E por quê? Porque tudo aquilo que você consegue terminar te dá empoderamento, te dá condição e autoridade para você passar para o próximo passo. Então, se o primeiro é ser grato pelas coisas que chegam, segundo, comece algo pequeno. Pode ser, de repente, nessa era de internet, você começar com um e-book. Ah, se você tem a ideia de fazer um lançamento de um curso maravilhoso que vai ajudar o mundo, ótimo, muito bom. Mas muitas vezes isso não acontece, por quê? Porque é tão completo que você acredita que nunca está pronto. Então, faz algo pequeno. Uma pequena ação. Pô, é sério. Ou aquele cliente, por exemplo, que você olha para ele e fala, esse cliente não é meu cliente nesse momento, é um cliente pequeno. Dá atenção para ele. Ou seja, comece coisas pequenas. Por quê? Porque aquilo que você começa pequeno, você tem a certeza de terminar. Para esse momento que a gente está vivendo, é ótimo. Tá bom? Segundo, tire um descanso. Um cochilo. Você só consegue descansar, cochilar, se você tiver tranquilidade. E a parte mais interessante disso tudo, o cochilo vai ser o intervalo que diminui a sua preocupação. Ou seja, esse cochilo, não estou falando para você virar um morcego, né? Que tem o hábito noturno de fazer tudo à noite e dormir de dia. O cochilo que eu digo aqui não é a relação, por exemplo, de você tirar 2 horas de sono. O cochilo é a possibilidade de você entrar num estado mental mais relaxado, não criando tantas interferências das informações que te chegam. Um tempinho para você, coisa de 15 minutos, aquilo que te dá essa renovada, te dá um novo gás para novas ideias. Chegou o momento de você escutar a sua intuição, escutar o seu cérebro, escutar as suas ideias. Chegou o momento de você estar com você, muito fiel aos seus princípios, aos seus conceitos. E você só tem uma forma, justamente, de aquietar a sua mente. É descansando. Então, uma mente descansada, num momento de turbulência, de incerteza, dá para você uma tranquilidade nas suas ações. Tá joia? Para poder cumprir o tempo aqui, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Então, se o primeiro, gratidão, o segundo, comece em algo pequeno. Terceiro, tire o descanso, tire o cochilo. O quarto, relembre as coisas boas, né, que você já fez. Chegou o momento de você ligar para os seus amigos, ligar para os seus clientes e levantar esse astral. Por quê? Porque toda vez que você lembra os bons feitos que você fez, imagina vendas boas que você já realizou, imagina as coisas que você fez, o Pinho mesmo, Rogério, quando eu vi ele magrinho, eu falei, poxa, fantástica, né? Que vitória é essa daí, poxa, né? Ou seja, não é porque agora está magrinho que vai esquecer da conquista, mas olha só,
Conquiste as boas coisas que você já fez, aquela corrida que você terminou, né? Lembra aqueles amigos que você conquistou, as festas que você viveu. É impossível você nutrir um pensamento, uma atitude negativa quando você eleva a sua mente a uma postura positiva. Vamos lá. Quinto, pergunte se é realmente o que você quer. Na gestão dos seus pensamentos, das suas emoções, não é ser um refém ou simplesmente aceitar o carcereiro do tédio, do medo, como uma sentença de vida, não, ou de morte. É perguntar se é realmente o que você quer. Nós temos autoridade sobre os nossos pensamentos a partir do momento que você questiona a importância de cada pensamento. Se você estiver triste, faça essa pergunta: é isso realmente que eu quero? Ficar triste? Quando você levanta essa pergunta, naturalmente você vai ter uma resposta. Sim, então parabéns, você teve sucesso em ficar triste, que é mais desgraça, continua assim. Mas se você, como a maioria, fala, não, eu não quero ficar triste, e começa a entender a causa que te está trazendo a tristeza, o pessimismo, você tem a capacidade de nivelar a sua atitude, fazendo com que você se empodere. Aumente a sua empatia, transforme a sua rotina, o seu pensamento, por meio dessa pergunta. É realmente o que eu quero? Se você estiver passando por tristeza, é o que você quer? Eu gosto da história de Pepe. Pepe dizia que a vida dele era maravilhosa. Quando perguntavam a Pepe, como você está se sentindo? Ele fala, bem, melhor, impossível. Nossa, Pepe era um exemplo. E aí perguntaram para Pepe, né? Pepe, qual o segredo do seu otimismo, do seu entusiasmo? E Pepe, na simplicidade, falou assim, o Pepe tem duas opções quando acorda. Pepe vai ser feliz ou Pepe vai ser triste? Eu prefiro ser feliz. Pepe tem duas opções quando uma pessoa o magoa. Né? Eu vou continuar magoado, eu vou tocar minha vida para frente, porque isso é uma opinião da pessoa. E eu prefiro sempre, né, que isso é uma opinião da outra pessoa. Pepe, sendo um comerciante, um dia triste, uns bandidos entraram dentro do comércio dele e fizeram ele de refém para tirar o dinheiro dele. Na hora que ele foi abrir o cofre, o nervosismo do bandido disparou a arma e Pepe tomou Pepe foi levado para o hospital e percebeu nos olhos dos médicos que a vida dele teria um limite ali muito mais curto do que imaginava. Quando os médicos começaram a se controlar e conversar, né, os médicos perguntaram para ele, você é alérgico a alguma coisa? E ali Pepe respondeu, ainda no entusiasmo, mesmo baleado, eu sou alérgico a balas. Me opere como se eu estivesse vivo e não como se eu fosse um morto. Tira essa bala daí. Pepe fala depois dessa experiência que graças a Deus e à perícia dos médicos, ele conseguiu sobreviver. Porém, os médicos falam que Pepe só conseguiu sobreviver devido à sua atitude positiva diante do que ele estava vivendo. Pepe fala, eu decidi viver, não decidi morrer. Ou seja, pergunte-se realmente o que é importante para você, o que você quer. Você vai começar a perceber que você começa a entrar na capacidade de poder nivelar os seus pensamentos de uma forma muito melhor. Sexto, procure inspiração. Você vai achar aí uma série de oportunidades hoje na internet, com vídeos, você vai achar livros, você vai achar dos seus amigos, você vai encontrar nos seus colegas uma forma de inspiração direta. E isso vai gerar para você uma série de oportunidades. Procure se inspirar. Quando você tem inspiração, você se empodera da sua capacidade, melhora o seu dia e melhora o dia das outras pessoas. 7. Publique sua meta. Sabe aquela coisa que ninguém sabe, ninguém estraga? Isso é coisa de gente egoísta. Fale dos seus planos para os seus amigos. Leve para as oportunidades de outras pessoas a forma de poder publicar as suas metas, falar o que você está pensando em fazer, né? Liga para algum amigo. Por quê? Porque quando você começa a publicar as suas metas, você começa a criar uma energia de compromisso de poder terminar aquilo que você está pensando. Você vai começar a perceber que vai sempre vir alguém, quando você começa a publicar o que você tem em mente de desenvolver, com alguma ajuda, com alguma visão. E isso realmente é o que você precisa para esse momento. 8.
Pense nos benefícios, não nas dificuldades. Se você conseguir enxergar nesse momento, né, a oportunidade que está à sua volta, você vai esquecer de enxergar os problemas. Você define o seu pensamento. Então, comece a procurar os benefícios de você agora estar na sua casa, do seu cliente, de repente, estar na casa dele. Comece a ver os benefícios que levam justamente esse novo modelo de vida. Lembra no início da live, voltamos ao ponto zero. Se você olhar para trás, você não vai conseguir jogar o mesmo jogo. O jogo mudou. Então, quais são os benefícios desse momento para que você tenha as suas melhores oportunidades? Em vez de vir aquela avalanche de más informações, de más notícias, vamos colocar aquilo que a gente pode fazer nesse momento. Cancele o improvável, cancele as dificuldades, cancele o impossível. Foco no que você pode, foco no que você tem ao seu dispor, que você pode melhorar. Está terminando. 9. Procure ajuda. Você acha que sozinho você vai passar essa daí? Sim. Você pode passar, você tem todo o direito de passar. Mas com alguém, fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui, distribuindo o convite aos colegas, vocês me ajudando. Quanto mais eu falo para vocês, mais claro isso fica para mim. Isso significa que o fato de eu poder expressar, nesse momento, toda a visão que eu tenho para isso que nós estamos desenvolvendo, vai favorecer em mim também uma energia positiva. E quando você começa a procurar ajuda, uma coisa você vai perceber, existem milhares de mãos estendidas para ajudar você. Não seja egoísta, não tenha vamos imaginar aqui, essa falta de humildade que faz com que muitas pessoas fiquem isoladas, esquecidas. Procure ajuda nas pessoas. Por quê? Porque quando você procurar ajuda, você vai perceber que você também pode ajudar as outras pessoas. A partir do momento que você é ajudado por alguém, você percebe que você pode ajudar outras pessoas. E se você pode ajudar outras pessoas, como fica então esse momento que a gente está vivendo? Como vai ficar essa condição tão positiva desse momento tão especial, né, que a gente tem? Quando você começa a trazer essa visão, você vai ver que ajudar o outro é uma forma também de se ajudar. Essa é a questão, meus amigos. Dar a condição da gente poder dar o primeiro passo. Transformar essa nossa visão. E entender que tudo aquilo que você tem em seu íntimo vai alimentar uma visão. Agora, com essas informações, de alimentar essas visões com você em alta, vai gerar uma bela visão, um ideal elevado. Tudo que aquilo você pode atingir um dia. Essa é a questão. Eleve o seu pensamento naquilo que você deseja. Eleve nesse momento o pensamento nas suas metas, nos seus planos, nos seus objetivos. E fortaleça essa imagem mental como nunca. Você sabe por quê? Porque chegou o momento de você ser pautado nos seus objetivos. Imagine que você tem um quebra-cabeça gigante aí na sua casa. E esse quebra-cabeça são aqueles quebra-cabeças com aquelas peças minúsculas, 15 mil peças. Estão todos ali na frente da sua mesa. Você vai ter que montar esse quadro. Só existe uma forma de você ter sucesso na montagem desse quebra-cabeça. Se você conseguir saber qual é a imagem que aquelas peças formam. Você vai ter muito mais eficiência. Você vai ter muito mais compromisso. Você vai ter muito mais motivação para ter o trabalho de montar essas 2.000 minúsculas peças, se você tiver a visão que faz aquela imagem. Então, nesse momento das peças desorganizadas em cima do tabuleiro, nesse momento que muitos têm o desespero, é parar, olhar para frente e focalizar o que você deseja. Porque o maior milagre de um mundo em baixa ainda são as pessoas em alta. E aqui, junto com vocês, esse privilégio de poder compartilhar um pouquinho dessa semente, que eu tenho certeza que no fértil solo dos seus corações, das suas ideias, vai florescer de uma forma abundante e muito próspera. Obrigado, meus amigos.